No Telejornal Comunicare de hoje, você vai saber as medidas adotadas na política que estão causando revolta na população paranaense. Trânsito compartilhado entre automóveis e bicicletas na Via Calma foi a solução para diminuir acidentes. Conheça também o Paqua, uma arte marcial que mistura diferentes modalidades esportivas. O Telejornal Comunicare está no ar. Bom dia. Bom dia. Apesar de defender o corte de gastos, o governo interino Michel Temer tomou uma polêmica decisão. Entenda por que esta atitude tem causado tanta revolta. Sou estagiária de administração. Meu último reajuste foi em agosto do ano passado e o valor aproximado foi mais ou menos 150. O reajuste salarial da minha classe ele é realizado todo mês de julho. Ele é um ponto percentual abaixo da inflação todo ano. Então, ano passado foi 8,5%, esse ano está previsto ser 9%. Sou designer gráfico e o último reajuste que eu teve foi só o do salário mínimo nacional e depois do salário do Paraná, né, que tem uma diferenciação. Eu sou auxiliar administrativa e não tenho reajuste salarial, nunca tive. Enquanto o salário mínimo teve um reajuste de 11,57%, o governo interino Michel Temer aprovou um aumento salarial para os servidores públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário de até 41,4%. É bastante essa diferença, né? Apesar de defender o corte de gastos na saúde e educação, o governo tomou essa medida, que resultará em uma despesa de 52,9 bilhões até 2018. O reajuste dos servidores federais começará a valer em julho deste ano. A cientista política Maria Regina comenta sobre o caso. Assusta a população brasileira aumentos tão abusivos de uma categoria que realmente é uma categoria que representa a lei, representa o direito desse país. Enquanto todas as outras categorias profissionais estão recebendo reajustes anuais, reajustes esses com base na inflação, com base na recuperação da moeda, numa média de 6%, você vê todo e qualquer aumento que seja superior a isso, ele realmente ele gera um descrédito por parte da população. E eu vejo assim, até não era o momento. E atitudes como essas, eu vejo como uma afronta ao cidadão aí, aos 11 milhões de desempregados, sem perspectiva, com uma identificação já e uma previsão de crescimento negativo para esse ano. Para 2017, um crescimento de menos de 1% também, um crescimento zero. Não tem como a gente imaginar. O Ministério do Planejamento argumenta que nenhuma dessas medidas terá impacto para as contas públicas. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do órgão, o reajuste já estava previsto no orçamento. Maria Regina acredita que há uma diferença entre o reajuste e o aumento de salário. O reajuste é a recuperação da perda salarial diante da inflação. Agora, o aumento salarial, você tem um aumento superior a que todas as categorias estão dando. Ainda falando sobre remuneração, alguns magistrados e promotores foram para a Justiça ao terem seus salários detalhados por um jornal aqui do estado. Vamos entender um pouco mais sobre o caso. 5 funcionários do jornal Gazeta do Povo foram processados por magistrados e promotores aqui do estado do Paraná. Eles foram processados por conta de uma série de reportagens que o jornal fez em que mostra a remuneração do Poder Judiciário e do Ministério Público. As reportagens não continham erro de apuração, estavam bem completas e fazendo papel de jornalista, trazendo as informações de interesse público e o comprometimento com a verdade. Todas as informações que estavam nas reportagens, elas podem ser vistas no portal da transparência. E nós vamos mostrar agora como faz para ter acesso a essas informações que já são públicas e o jornal apenas tornou mais acessível. Bom, entra no www.transparencia.mppr.mp.br. Aí vai na opção contra-cheque, e aí você escolhe. Nós vamos consultar de novembro de 2015 a janeiro de 2016. Membros ativos. Aí está por ordem alfabética, promotor de justiça e procurador de justiça. Adalto Salvador Reis.
com todos os ajustes e bônus e abonos de férias, essas coisas, ao total, o valor líquido que ele vai receber vai ser de R$ 37.386,81. Adélia Souza Simões, também promotora de justiça. Ao final, ela vai receber líquido R$ 31.815,75. Então, você pode ter acesso a todos os valores, os gastos, abonos de férias, os descontos e, ao final, o total que eles recebem, né? Bom, com todos esses valores, fica fácil saber o porquê dos magistrados terem reagido dessa maneira. Mas, ainda assim, não faz sentido ficar constrangido com o próprio salário. Curitiba possui quase 200 quilômetros entre vias calmas e ciclofaixas, ciclorotas e ciclovias. Segundo o BPTran, a área calma de Curitiba faz o número de acidentes cair 28,8% em 6 meses. Segundo dados do Corpo de Bombeiros do Paraná, no período entre janeiro e abril desse ano, foram 135 feridos em acidentes com bicicletas, com uma morte. Ana Becker é estudante, usa a bicicleta como meio de locomoção e já foi vítima de um acidente em uma rua sem ciclofaixa. Eu participei de um acidente de bicicleta, já fui vítima. Aí eu fui, estava na minha faixa e na minha prioridade, né? Só que o carro avançou e atropelou a minha roda. Por sorte não aconteceu nada mais grave. Eles foram muito legais, pagaram o conserto da bicicleta. Eu já soube de um caso igual, que aconteceu a mesma coisa e o ciclista não foi ameaçado pelo motoqueiro que fez isso. A Via Calma foi implantada no dia 18 de setembro do ano passado e é um espaço compartilhado entre bicicletas e carros, com velocidade máxima de 40 km por hora, priorizando a circulação de bicicletas. A Via Calma compreende a Avenida 7 de Setembro e mais 140 quarteirões da região central. Isabel Rocha, da Coordenadoria de Educação no Trânsito do Detran Paraná, explica os cuidados que motoristas e ciclistas devem ter no trânsito e também os benefícios da Via Calma. Então a legislação prevê, por eu estar em cima de uma bicicleta, eu também sou um condutor. Então andar do lado direito, prestar atenção na sinalização, prestar atenção principalmente nos pedestres. Segundo estatísticas, porque a 40 km horários, o motorista ainda tem chance de pisar, de ter uma reação e ter essa reação segura para não atropelar ou não bater em algo ou alguma coisa, né? Então, as vias calmas comprovaram que se reduziram bastante o número de acidentes. Na manhã do dia 9 de junho, manifestantes do Movimento Sem Terra mais uma vez se reuniram para reivindicar algumas atitudes tomadas na política. Nas ruas Dr. Favre e 7 de setembro, e aqui está acontecendo uma manifestação do MST, Movimento Sem Terra. Aqui eles estão acampados desde ontem à noite, tem placas, barracas, faixas, alegando que o impeachment é por causa de uma emissora de televisão. Eles estão também com faixas em prédios e eles estão querendo chamar o povo para vir para a rua. E no próximo bloco, não perca como a economia criativa tem se destacado no mercado. E as últimas informações ao vivo da Linha Verde. Volta pra cá já. O que faz você crescer são as experiências que ganha na vida. As tentativas, as quedas, o sucesso. Crescer se torna inevitável e se transformar pelo caminho uma decisão. Para cada escolha, a busca de um sentido. É a época de decidir o futuro. Para cada transformação, um solo fértil. Você já ouviu falar em economia criativa? Ela se tornou uma poderosa força transformadora no mundo de hoje, trazendo resultados tangíveis em diferentes setores. Você sabe que a economia criativa ela é uma mistura de tecnologia, criatividade e cultura. Busca unir a utilidade à singularidade e assim aprimoram os produtos e serviços. A Blue Designer e Comunicação é uma empresa voltada para a economia criativa. Atuando há 14 anos no mercado, já colecionou diversos prêmios nacionais e internacionais. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse ramo?
Túlio Filho, diretor da Blue, ressalta a importância deste novo segmento e a importância que a capital paranaense tem neste âmbito social e cultural. Consegue sentir que, sem dúvida, é um mercado muito forte, com potencial gigantesco, e que Curitiba, pelas suas características e até pela questão de formação da cidade, a questão das etnias, né? Você tem gente de todos os lugares, né? Então, isso contribui para a gente ter uma cultura muito rica e a economia criativa, quando você tem um terreno como esse, fértil, de cultura rica, ela aparece ainda mais. Fios, tecidos e agulhas foi o que moveu a Nath Petri a criar o seu próprio ateliê. São peças de vestuário e decoração que priorizam o consumo e a produção consciente. Eu sempre fiz, e daí de um ano para cá, os amigos sempre insistiram, isso tem que virar teu trabalho, tu tem que transformar isso no teu negócio. Então, eu fui vendo que tinha espaço, tinha gente que queria esse trabalho, e eu fui criando a marca, criando uma identidade visual. E eu, como designer, fui definindo uma identidade do meu trabalho, assim, coisas que eu faço, e para ter a minha cara, para ser diferente do que a gente já está acostumado a ver do crochê tradicional, do pano de prato com biquinho, tipo, ser uma coisa totalmente nova, moderna, colorida, divertida. Acho que hoje a economia está mudando muito, a forma das pessoas consumirem. Antes, a industrialização era o máximo. Nossa, muitas peças iguais sendo feitas em pouco tempo. E hoje em dia isso está totalmente desvalorizado. Ninguém mais quer uma peça que está sendo feita por alguém desconhecido, que tu não sabe se aquela pessoa está realmente recebendo o que ela deveria receber pelo trabalho dela. Então, ter uma marca onde a pessoa está por trás do trabalho e todo mundo conhece, que sabe quem está fazendo, é o que está sendo valorizado hoje. Então, eu achei que isso era uma coisa legal para se investir. Armando Moreira, diretor da Agência Curitiba de Desenvolvimento, fala sobre a economia criativa em Curitiba e seus diferenciais. Ela é uma área estratégica para a economia da cidade. Então, hoje, nós fizemos um levantamento recente e existe em Curitiba 22 mil estabelecimentos formais da economia criativa, que emprega também 22 mil profissionais diretos. Também sabemos que muito da economia criativa acontece informalmente. Então, a certeza de que esse número é um número muito maior e que agrega efetivamente na economia da cidade. Então, a dica que eu dou, a primeira é ter afinidade com isso, né? Andar com as pessoas certas, ou seja, aquelas pessoas que estão envolvidas com algum segmento desse, porque as atividades são muito complementares. Não necessariamente você tem que fazer tudo ou tem que saber de tudo numa área de economia criativa. Você tem que ter algumas habilidades e, de repente, você vai se associar com alguma pessoa que seja mais empreendedora e alguma que tenha noção de negócios, e a partir daí você começa a gerar uma renda significativa e satisfatória para você avançar com o seu projeto. Então, ter muita determinação, conhecer o setor, olhar as experiências que acontecem em outros locais, não só do Brasil, mas do mundo também, para você fazer algo inovador e criativo. No dia 22 de junho, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais, a FACIAP, divulgou indicadores que mostram a queda na inadimplência. Essa baixa aconteceu porque os compradores foram fiéis com suas dívidas. O aumento de regularização é de 6,9% comparado com o mesmo período do ano passado. A pesquisa considerou 251 cidades no Paraná e 27 mil empresas. O repórter Yuri Brauli está na linha verde e nós conversamos com ele ao vivo para saber como anda o trânsito por lá. Bom dia, Yuri. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Renata. Estamos aqui na linha verde, onde o trânsito está intenso, principalmente na região do cruzamento com a Versão Gás e na região da PUC, do Medianeira. O trânsito também está intenso perto do terminal Guadalupe, onde na esquina da Nilo Caio com a Conselheiro Laurindo, o ônibus quebrou. O ônibus já foi reposto, já foi retirado, melhor dizendo, só que até agora o trânsito continua intenso no local. Voltamos para o estúdio. Agora a gente vai passear pelo Museu da Fotografia da cidade de Curitiba, espaço cultural localizado no centro histórico da capital paranaense. Atualmente, o museu recebe uma exposição bem curiosa, que mistura fotografia e psicologia. Confira. Inaugurado em 1998 e mantido pela Fundação Cultural de Curitiba, o Museu da Fotografia de Curitiba foi o primeiro do gênero no Brasil. No acervo do local, há cerca de 1.400 imagens de autoria de grandes nomes da arte brasileira contemporânea. A gente tem uma média de visitação entre
800, 600 pessoas por mês. A gente tem um setor educativo que atende bastante escolas, que às vezes sobe a média mais 300 pessoas, depende da solicitação das escolas. Ele é importante porque Curitiba tem uma tradição de fotografia. O que acontece é que a fotografia está mudando muito e cada vez tem mais fotógrafos, na medida que você tem os meios digitais. O museu fica localizado no Solar do Barão, construção histórica da região central de Curitiba, que também abriga outros espaços culturais. No Solar também estão localizados a Gibiteca, o Museu da Gravura e um espaço dedicado ao Barão do Serra Azul, que morou na casa. A exposição em cartaz no museu atualmente é Arquétipos, da psicóloga e fotógrafa Sônia Lira. A mostra conta com 20 imagens que representam diversos mitos, como o de Eros, Narciso, Afrodite e a morte. Arquétipos são padrões universais, que os arquétipos fazem parte da estrutura da psique e, portanto, de todo ser humano. Então, eles fazem parte de uma dimensão chamada inconsciente coletivo. Tá? Eles são padrões de comportamento eternos, que se repetem sempre e em toda parte. Só que eles não são as imagens, eles são um determinado padrão, determinado modelo, dos quais os mitos criaram imagens sobre esses padrões de comportamento. Então, o que nós fizemos com a fotografia? Nós fizemos uma grande novidade, porque até então os mitos e as lendas, os contos de fada, de modo geral, eles eram pintados pelos artistas ou representados no cinema, no teatro. A exposição Arquétipos fica em cartaz até o próximo dia 17 de julho. E o Museu da Fotografia funciona de terça a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Não perca no próximo bloco. Conheça o Páqua, uma nova maneira de se exercitar. E saiba como os cachorros estão sendo cuidados nos terminais da capital. O que faz você crescer são as experiências que ganha na vida. As tentativas, as quedas, o sucesso. Crescer se torna inevitável e se transformar pelo caminho uma decisão. Para cada escolha, a busca de um sentido. É a época de decidir o futuro. Para cada transformação, um solo fértil. Você conhece o Páqua? Saiba mais sobre essa prática que está há mais de uma década em Curitiba. Criada na China e espalhada pelo Ocidente na Argentina, a prática do Páqua ensina técnicas de defesa pessoal e autocontrole. O Páqua chegou há 13 anos em Curitiba e é um conjunto de modalidades, entre eles artes marciais, armas de corte e acrobacias. João Barreto é mestre de Páqua e explica que não considera a prática um esporte. Tecnicamente, Páqua não se classifica como esporte, porque esporte é classificado como atividade que tem como característica a competição. Tá? Dentro da escola não há competição. Esse é um dos nossos pontos principais. A ideia dentro da escola é que um aluno ajude o outro a crescer. Né? O teu maior inimigo não é o colega que treina com você, e sim você mesmo, seus preconceitos, suas dificuldades, suas próprias limitações. Luiz Paulo faz Páqua há 4 anos e explica o que a prática o ensinou. O principal ensinamento que eu tiro é: se eu quero fazer alguma coisa, é só me dedicar àquilo que eu vou conseguir fazer. Eu consigo entender os riscos, eu consigo entender o quanto trabalho eu necessito para evoluir. E depois que eu me colocar nisso, eu tenho certeza que eu vou conseguir executar eles, seja no Páqua, seja fora do Páqua. A partida entre a Chapecoense e o Atlético Paranaense foi adiada por causa da forte neblina em Chapecó, no oeste catarinense. Os times jogaram todo o primeiro tempo, mas a visibilidade ficou muito ruim na volta do intervalo. Depois de muito impasse, o tempo não melhorou e o jogo foi transferido para esta quinta-feira, às 3 da tarde.
E nós vamos falar agora com a repórter Ariane Ramos, que está no TRE e vai nos contar como ficou decidido o horário das campanhas eleitorais deste ano. Bom dia, Ariane. Então, como ficou as escalas dos candidatos? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Renata. Então, assim, esse ano teve alteração no horário eleitoral. Antes era de 90 dias, agora foi para 45 dias e vai começar dia 16 de agosto. E no rádio e na televisão vai começar dia 26 de agosto e teve uma alteração de 45 dias para 35 dias. Serão 2 blocos, cada um de 10 minutos, os minutos deles, 10 minutos cada bloco. Então, assim, você pode assistir o seu candidato no rádio e na TV a partir do dia 26 de agosto. É com vocês aí no estúdio. Os cães de rua que vivem nos terminais de ônibus em Curitiba recebem cuidados de um projeto da Rede de Proteção Animal. Confira na matéria de Caroline Mokfiansky. Nesta época do ano, o frio é intenso em Curitiba. Os animais de rua sofrem com o clima. E para ajudá-los, a Prefeitura Municipal criou o projeto Cão Comunitário. Desde 2013, a ação atende os animais que moram nos terminais da cidade. Rocio Amaral trabalha no terminal do Portão e cuida de uma cadela que mora lá. E a prefeitura ajuda sempre, porque a prefeitura, se precisa de remédio, eles dão assistência. E fora a prefeitura, quando a prefeitura veio para fazer o cadastro, para castração, tanto ela quanto o Totó já estava castrado. Princesa, como é carinhosamente chamada, vive no terminal há 6 anos. Ela foi castrada e é monitorada pelos agentes da prefeitura. O mesmo acontece com os outros animais, que vivem em 22 terminais de ônibus da capital paranaense. Porque eles não ofendem ninguém, eles não magoam, pelo contrário, eles só dão carinho e querem carinho. São melhores que muitas certas pessoas, né? Porque o ser humano, do jeito que está, é complicado, né? Eles cuidam, porque nem ela não tem mais cria, porque ela foi castrada. Mas tem muita gente que, infelizmente, se desfaz dos próprios filhos, né? Curitiba possui mais de 400 mil cães e quase a metade deles se encontra nas ruas. A maior parte desses animais possui dono, mas eles ficam soltos pela cidade. Kátia, que cuida de 100 cães de rua, acredita que o cuidado com os animais deve ser inserido na educação. Eu acho que qualquer projeto da prefeitura, do estado, projeto independente, é importante para as pessoas aprenderem a respeitar os animais, né? Respeitarem o outro, enfim, eu acho que cria um processo de acolhimento, de a pessoa melhorar a sua própria vida, evoluir, né? Então, eu acho que qualquer projeto que a cidade faça em prol de alguma causa, eu acho que cria só benefício, né? Cria uma relação de amor, solidariedade, acolhimento. Chega ao fim mais uma edição do Telejornal Comunicare. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.